A conquista do pódio nesse GP da Áustria de Fórmula 1 realmente foi incrível para a equipe Mercedes e principalmente para o próprio Lewis Hamilton, que talvez não esperava de forma alguma que isso fosse acontecer durante esse GP da Áustria de Fórmula 1. Mas na verdade, segundo o piloto inglês e segundo outras pessoas dentro da equipe alemã, eles realmente ainda estão muito distantes de Ferrari e de Red Bull, e isso por diversos motivos. Se você quiser saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP da Áustria de Fórmula 1 realmente foi incrível. Muitas batalhas ali pela primeira posição principalmente, ou pelo menos ali relacionada às 3 primeiras posições do grid da Fórmula 1. Mas o que realmente deixou todo mundo de olho nesse GP foi a disputa, as trocas de posições pela liderança da corrida, que mostrou que Ferrari e Red Bull estão disputando ali pelo campeonato ainda. Ele ainda não morreu, mas a Mercedes, que muitos torcem para conseguir fazer isso também, não tem conseguido se aproximar das suas principais rivais por diversos motivos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Tem entrevistas de Lewis Hamilton, Toto Wolff nesse vídeo, diversas informações importantíssimas e que você precisa saber, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar todos os sininhos e também compartilhar com todos os seus amigos. Quando você deixa o like, o algoritmo entende que o vídeo é bom e compartilha com mais gente. Quando você se inscreve e ativa o sininho, ele te avisa quando vídeos são postados aqui no canal. E quando você compartilha, você contribui para que esse canal continue sobrevivendo por mais tempo aqui no YouTube. Então não esquece de fazer isso tudo e vamos direto pro assunto para não ficar enrolando demais com essa grande introdução que tanta gente acaba reclamando muitas vezes aqui embaixo nos comentários. É isso mesmo, eu leio o comentário de vocês, galera. Após 2 pódios consecutivos, Lewis Hamilton conquistou seu terceiro nesse GP da Áustria de Fórmula 1. E apesar de ter terminado a corrida bem distante dos pilotos à sua frente, ele admitiu que na verdade a Mercedes tem um gap muito próximo entre suas principais equipes rivais. Segundo Lewis Hamilton, esse gap conta com aproximadamente 3 ou 4 décimos para esses pilotos ali à sua frente, sejam eles Max Verstappen ou Charles Leclerc. No fim das contas, 3 ou 4 décimos parece uma distância muito grande quando nós passamos aí a compreender como funciona o automobilismo. Mas quando nós comparamos com o que acontecia nos GPs anteriores a esse ano, os GPs ali do início do ano mesmo, a gente percebe que na verdade, talvez essa diferença seja muito pequena, já que antes eles chegavam a ter uma diferença de aproximadamente 8 décimos de segundo para os carros da frente. Agora já caiu pela metade. Na última corrida tivemos um ritmo semelhante ao da Red Bull e da Ferrari, enquanto na Áustria a situação mudou um pouco. A pista desempenha um papel importante neste equilíbrio. Sem um acidente na qualificação, eu teria conseguido classificar na 3ª posição, mas de qualquer forma não tínhamos ritmo para lutar pela vitória. E realmente isso que Lewis Hamilton disse faz todo sentido. Claro que eles terminaram ali no pódio e tudo mais, e na pista de Silverstone eles estavam andando mais próximo de Red Bull e Ferrari, mas no fim das contas na Áustria, por conta das características do circuito, como eu disse em outros vídeos aqui do canal, realmente a Mercedes acabou apanhando um pouquinho das suas principais rivais. Toto Wolff inclusive concorda com Lewis Hamilton. Olha só o que o Wolff falou em uma entrevista também que está no site motorsport.com, lembrando inclusive que todas as fontes que eu utilizei já estão aqui embaixo na descrição. Segundo Toto Wolff, a equipe da Mercedes estava sim um pouco atrás de Ferrari e Red Bull, por diversos motivos, apesar de que na qualificação, aparentemente, eles estavam melhores do que em questão de ritmo de corrida quando comparado o W13 em qualificações e na corrida especificamente. Mas segundo o Wolff, a pista da Áustria nunca é muito boa para eles. E é exatamente isso que ele falou na entrevista. Essa foi a única pista em que tivemos problemas. Então assim, de certa forma, apesar dessas questões aí de terem perdido entre 13 e 4 décimos quando comparados a Ferrari e Red Bull, no fim das contas, quando nós paramos para analisar o que realmente aconteceu entre as duas equipes, ou melhor dizendo, entre as 3 equipes, nós percebemos que a Mercedes não apenas em 2022, mas também nos anos anteriores aí, a gente percebe que ela teve
teve dificuldades na Áustria. Exatamente como Toto Wolff disse, essa é a única pista onde a Mercedes recorrentemente tem problemas com seu carro. Problemas ligados principalmente ao conceito, seja ele dos carros de 2021, 2020 e até mesmo agora em 2022. Segundo Lewis Hamilton, eles realmente são muito rápidos, mas é necessário olhar para o copo meio cheio e perceber que, assim como eles são velozes, a Mercedes tem conseguido sim se desenvolver muito rápido, muitas vezes mais velozmente do que a própria Ferrari e Red Bull. Eles são muito rápidos no momento, mas olhando para o copo meio cheio, pode dizer com confiança que estamos melhorando e também rapidamente. Ainda temos de recuperar 3, 4 décimos para nos encontrarmos numa situação pelo menos semelhante à deles. É importante continuar pressionando na frente de desenvolvimento para buscar mais downforce. George Russell também reclamou sobre algumas coisas da corrida, mas não necessariamente ligadas ao ritmo em si do W13, mas sim ao acidente que ele sofreu e que, segundo ele, acabou gerando uma perda de 1 segundo por volta aproximadamente após o toque com Sérgio Pérez. E o que isso tem a ver exatamente com o tema do vídeo? Justamente porque mesmo perdendo 1 segundo por volta, mesmo tomando uma posição de 5 segundos em decorrência desse acidente, ainda assim, George Russell conseguiu escalar todo o pelotão. Claro que ele não esperava nem esse acidente especificamente, nem a punição e muito menos a perda de 1 segundo por volta. Mas independente de qualquer coisa, mesmo com todos esses percalços, ele conseguiu conquistar a 4ª colocação nesse grid, demonstrando que apesar da Mercedes perder e muito em ritmo de corrida para a Ferrari e Red Bull, ainda assim ela se mantém ali como a 3ª força do grid da Fórmula 1 e distante dos outros carros, diferentemente do que acontecia desde o início do ano da categoria. Foi um pouco frustrante ter o acidente às 10h04. Obviamente, perdi muito tempo de volta com o dano, provavelmente 1 segundo por volta. Então, para descobrir que receberia a penalidade, obviamente a troca da asa dianteira, um pit stop de 20 segundos. Acho que não foi ruim no final terminar onde chegamos, voltar no tráfego 1 minuto atrás do líder. Mas independente de qualquer coisa, apesar desse desempenho na Áustria ter sido de certa forma desmotivador para a equipe Mercedes, pelo menos segundo essas entrevistas que nós estamos percebendo, Toto Wolff mantém de certa forma os pés no chão, não com otimismo ou pessimismo, mas de certa forma sendo realista, acreditando no que realmente pode acontecer até o fim desse ano de 2022. No fim das contas, ele olha para o próximo GP, o GP da França de Fórmula 1, onde ele acredita que conseguindo manter esse controle pelo porpoising, ele deve sim ter a capacidade de elevar o nível do W13 e consequentemente ter um ritmo bem parecido com o que acontecia no GP de Silverstone de Fórmula 1. No fim das contas, aparentemente eles têm sim um certo controle do que acontece com o carro nesse exato momento, o que deve dar a oportunidade da Mercedes de brigar mais vezes pela liderança quando nós falamos aí sobre os próximos GPs, principalmente até o início das férias de verão desse ano. Acho que agora temos o objetivo sob controle. Algumas melhorias no carro foram feitas novamente. Christian Horner, que é o chefe de equipe da Red Bull, também falou um pouco mais sobre a Mercedes. E aparentemente eles já estão começando a olhar a equipe alemã com outros olhos, principalmente enxergando que existem grandes chances, principalmente no próximo GP, o GP da França de Fórmula 1, deles se aproximarem cada vez mais das equipes rivais, Red Bull e Ferrari, entendendo principalmente que esse próximo circuito deve se encaixar um pouco melhor com relação às características do W13. Claro, Christian Horner não acredita tanto assim na possibilidade da Mercedes disputar o 9º campeonato mundial de construtores, até porque a distância entre ela e a Red Bull é muito grande, mas eles retornam lentamente à briga pelo título nesse ano de 2022. Esperamos que eles sejam rápidos na França. As 2 últimas corridas foram muito boas para eles e não havia nenhum sinal de intenção, então eles parecem estar voltando lentamente ao jogo. Mas o que você acha disso tudo? Você acha mesmo que a Mercedes pode ter condições de disputar corridas ali contra Red Bull e Ferrari ainda nesse ano de 2022? Você acredita mesmo que essa equipe pode acabar disputando talvez até mesmo o campeonato de pilotos e construtores contra as suas 2 principais rivais? Eu não sei, vou falar minha opinião mais pra frente, mas já comenta aqui embaixo qual que é a sua. O que você acha que deve acontecer ainda nesse ano com a equipe Mercedes? Ela vai ou não disputar por mais provas até o final desse ano? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que no próximo GP, o GP
GP da França de Fórmula 1 nós já teremos aí uma Mercedes disputando pela vitória contra a Ferrari e contra a Red Bull. Claro que é, de certa forma, um pouco mais de otimismo acreditar que isso venha a acontecer no próximo GP, mas espera para ver. Eu acho sim que por conta das características ali do GP da França, nós teremos um W13 extremamente veloz e brigando frente a frente contra as duas principais equipes desse ano de 2022. Claro que eu vou fazer vídeos ali aprofundando muito mais nesse assunto, explicando um pouco mais sobre isso, trazendo entrevistas ali com os principais contribuintes, vamos dizer assim, colaboradores dentro da Mercedes, explicando um pouco mais sobre esse assunto, mas isso é algo que vai ficar mais pra frente. Enquanto isso, a gente espera aí o GP da França e torce mesmo para que nós tenhamos o maior número de equipes possível disputando pela vitória ainda nesse ano de 2022. Mas, para você não perder esse próximo vídeo mais detalhado, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também a sua inscrição com o sininho ativado. Essa é a única forma do YouTube te avisar todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui na plataforma. E claro, se você realmente curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, isso ajuda muito, e compartilhar com todos os seus amigos para que eles não percam mais nenhum vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!